E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e tudo indica que um pouco mais calma do que os últimos dias, que foram recheados de confusão, não que a coisa também, né, tenha ficado na calmaria. Vamos começar nosso vídeo de hoje falando de Donald Trump, que não só andou falando sobre o Brasil, mas ocorreu um fato contra ele, que levou inclusive à demissão de jornalistas de uma das emissoras mais respeitadas do mundo e que acho que tem tudo a ver com o Brasil e que vale a pena a gente relembrar algumas coisas. Aí depois o Trump falou do Brasil para criticar a COP, inclusive o Helder Barbalho já quis responder. Aí tem algumas coisinhas da COP dos últimos dias que acho que vale a pena a gente comentar para falarmos deles. Primeiro, Jair Messias Bolsonaro. São algumas matérias interessantes nas últimas horas sobre o Jair. Colocaram de volta e aquelas discussões sobre 2026, candidatos, governadores democráticos, aliados, centrão, começou a ganhar destaque. Quero também falar nesse tema sobre o Gilmar Palusa versão Buenos Aires. Aconteceu nos últimos dias, teve até um vídeo que viralizou de um cara que foi lá protestar, mas para além disso, a Andresa Matais foi convidada, foi pessoalmente e vem nos contar o que ela viu por lá. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Acho que vocês até imaginam, né? Meu Deus do céu. A terceira parte, usei a foto aí que eu coloquei nos últimos dias, mas não é para falar de treta. Vocês vão entender. A quarta última tem umas coisas ligadas ao Brasil, mas acho que a quarta parte não vai dar para comentar no vídeo de hoje, porque sempre tem mais coisas do que eu consigo falar. E vejam só. Algumas atualizações rápidas de algumas coisas que eu creio que vocês ficaram sabendo, mas se vocês não estão sabendo, vão ver agora. Semana passada, Trump ordenou a investigação contra um possível cartel para controlar o preço das carnes nos Estados Unidos. E uma das empresas que é alvo é a JBS, né? Daqui, inclusive, ó, JBS, Brasil. Colocar Cargill, Tyson Foods e National Beef. E o marceneiro do Metrópolis, que ele abre o vídeo não à toa. Eu podia pegar esse aqui, o anúncio da Globo que saiu, já anúncio em português relatando sobre isso, mas temos que colocar o marceneiro do Metrópolis, que é para você ver o que acontece com o mau jornalista no Brasil e com maus jornalistas ao redor do mundo, que até isso o Brasil é pior. Casa Branca cita nominalmente a JBS em e-mail sobre investigação anunciada por Donald Trump contra empresas do setor de carne. Aí veja só. Isso daqui é break news. Isso aqui deveria ganhar muito destaque. Isso aqui foi a postagem que o Trump... Esse perfil aqui, o Trump não tem perfil oficial no Twitter. Mas existe um perfil, que é um robozinho automático, que toda vez que Trump posta algo na rede social dele, na Truth Social, esse robozinho pega a postagem, ipsiliteris, copia e cola lá no Twitter. E como eu gosto do Twitter, eu trouxe de lá. Até porque dá para traduzir embaixo. Trump falou que os figurões da BBC, né, a BBC, incluindo Tim Davie, o chefe, estão todos se demitindo ou foram demitidos. Por quê? Eles foram pegos adulterando o meu excelente, né, perfeito, discurso de 6 de janeiro. Agradeço ao The Telegraph por expor esses jornalistas corruptos. São pessoas desonestas que tentaram interferir em uma eleição presidencial. Para piorar a situação, são de um país estrangeiro considerado por muitos nosso principal aliado. Que coisa terrível para a democracia. E veja isso, né? Interferência nas eleições. Do que o Trump está falando? Que adulteração de discurso foi essa? Pois bem, a AFP publicou, e aí os jornais saem republicano, né? A Globo republica a AFP, que tá ali, ó. Travou. Diretor-geral da BBC anuncia renúncia após edição enganosa de discurso de Trump. Emissora britânica é acusada de ter editado em documentário trechos separados de discurso do presidente americano Donald Trump. Aí tá ali. O diretor-geral da BBC, Tim Davie, e a chefe de informação da emissora pública britânica anunciaram sua renúncia neste domingo, após uma onda de críticas pela edição de um discurso do Trump. Pouco depois, o magnata republicano se manifestou sobre o caso e acusou os jornalistas da BBC de serem corruptos. O caso revelado pelo jornal conservador The Daily Telegraph, na terça-feira, baseia-se em um documentário do famoso programa informativo Panorama da BBC, exibido uma semana antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 5 de novembro de 2024.
E, gente, uma produção da BBC, no Brasil a gente repercute o que sai na BBC, sabe? Ainda mais que é de língua inglesa. Então, é uma peça de propaganda que cairia de mão cheia aí do Partido Democrata, dos influenciadores de esquerda, a turma aí pró-Kamala nos Estados Unidos. A BBC é acusada de ter editado trechos separados de um discurso de Trump, feito em 6 de janeiro de 2021, de tal forma que ele parece dizer a seus seguidores que vai caminhar com eles até o Capitólio para lutar como demônios. Na frase completa, o então presidente, já derrotado nas urnas por Joe Biden, dizia, aspas, o que ele realmente disse: vamos marchar até o Capitólio e vamos encorajar nossos valentes senadores e representantes no Congresso. Ponto. A expressão lutar como demônios corresponde a outro momento do discurso. Se você olhar o vídeo, você vê que tem um break. Você vê, opa, tem uma edição aqui, velho. Vocês estão manipulando. Em uma mensagem aos seus colaboradores, na qual anunciou sua decisão, Dave reconheceu que o debate atual em torno da cobertura jornalística da BBC contribuiu para sua demissão. Aspas para ele de novo. Embora, de modo geral, a BBC funcione bem, foram cometidos erros. Isso é um erro? Uma tentativa de incriminação, isso é um erro? E, em última instância, o diretor-geral deve assumir a responsabilidade. E por que eu comecei o vídeo com o marceneiro do Metrópolis? Inclusive porque eu chamo ele de marceneiro do Metrópolis. Porque ele que é o cara que inventou o Gabinete das Sombras, que ele inclusive chamou de Shadow Cabinet. O que foi que esse rapazinho fez? Pegou não apenas discursos públicos de Bolsonaro, como reuniões que estavam em lives, no Facebook oficial de Bolsonaro, não era nada sigiloso, nem nada. Ele recortou de forma maldosa, colocou tudo junto, colocou a música fúnebre e chamou de Shadow Cabinet, Gabinete das Sombras, né? Pra quê? Pra falar que estava sendo discutida coisas, né, apocalípticas, maléficas, sabe, impossíveis de serem ditas por Bolsonaro, Nisi Yamaguchi, né, outros médicos ali que estavam no entorno. Enfim, né, dessas questões, e que pontuavam que a forma como o Brasil via lidando com o Fica em Casa era muito errada. Então esse rapazinho aqui ajudou a criminalizar Bolsonaro perante a opinião pública, manipulando e distorcendo, né, colocando trechos de forma bem escolhidinha, música, né, aquela música de filme de terror, é esse daqui, ó. Na Inglaterra, jornalista assim é demitido. Quem sabe até é responsabilizado. No Brasil é promovido. Hoje é o diretor do Metrópolis, que cuida aí, né, da parte de audiovisual. Inclusive, ele me chamou para entrevista e fugiu. Falou que ia me chamar na entrevista pra gente falar do Alexandre de Moraes. Eu falei, vamos. Porque ele achou que eu não ia falar, que eu não falo o nome dele. Não, a gente fala, sem nenhum problema. No Metrópolis, ainda por cima, mas vamos. Tô esperando até hoje o convite. Até hoje. Fugiu. O diretor de audiovisual do Metrópolis convida você para a entrevista e foge. Continuando, o Donald Trump falou do Brasil, falou da COP. E não é só piada, por isso que eu coloquei aqui, né? Se for só pela lacração, vida que segue. Ainda mais vindo pelas mãos do flautista de Genebra, né? Ausente da COP, Trump critica evento e denuncia desmatamento. Na primeira declaração desde o início da COP, Trump foi às redes sociais para criticar o desmatamento causado pela construção de infraestrutura para o evento no Brasil. Em sua plataforma, Truth Social, Trump afirmou: eles devastaram a floresta amazônica do Brasil para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas. Isso virou um grande escândalo. Você quer preservar o meio ambiente e está destruindo árvore? O que está acontecendo, né? O Trump vai dar aquela cutucadinha. Mas isso não é aleatório. Essa fala não é à toa e a tendência é muito óbvia. O Jamil Chad, sempre trabalhando contra o Brasil, foi lá falar com o zongueiro. Entre os ativistas, zongueiros, a declaração de Trump foi recebida como um sinal de que o governo americano deve agir por meio de intermediários e representantes de aliados para minar qualquer acordo em Belém. O consenso é de que o republicano não está preocupado com o número de árvores derrubadas, mas sim em descredibilizar a COP. Já semana passada,
Trump adotou a mesma postura numa cúpula da Organização Marítima Internacional. Apesar de não fazer parte, o governo americano agiu para garantir um impasse nas negociações sobre emissões. E essa questão das organizações marítimas, vale a pena ver os últimos geoeconomias. Lá no quinto, o Arthur está comentando muito sobre isso. Muito mesmo. E inclusive essas coisas que envolvem Brasil e Estados Unidos. Barbalho responde Trump. Desculpa, não. Brasil, Estados Unidos e China. Que Brasil e Estados Unidos? Brasil e Estados Unidos em China e a disputa aí pelo comércio marítimo. Rotas marítimas. E, sei lá, burocracias diversas. Barbalho responde Trump. É melhor agir do que postar. Ele tá agindo. Tá agindo. Em vez de falar de estradas, o Trump deveria apontar caminhos contra as mudanças climáticas. Conversa mole. E ainda como se fosse pouco, aí você vê a hipocrisia dessa gente. O estado do Pará contesta a crítica de Trump e fala em rodovia verde. Rodovia verde. Por quê? Porque ela cumpriu toda a legislação ambiental. Então é verde. Então é verde. Tu vê como são as coisas, né? É verde. Até agora, até destruir árvore para fazer rodovia é verde, se for do interesse do Lula e dos aliados do Lula. E da turminha da ONU. O Jamil diz que Trump quer descredibilizar a COP. Parece que o Lula também. Água acaba pelo segundo dia em banheiros da COP30. O Lula tá... Até agora tá sendo o melhor evento do governo Lula, porque maltratando o jornalista, sabe? Botando pra pagar caro na comida. Não tem água no banheiro, rapaz. Só faltou voltar com malária. Aí eu falo, tu é brabo, Lula. Tu realmente... Já foram até assaltados, né, os jornalistas. Só falta voltar doente. Lula tá botando pocando, viu? País, é isso aí, Lula. Finalmente tá fazendo uma coisa útil. Tá tudo tá ali, ó. Todo apoio ao presidente Lula por fazer jornalista que fala de pauta ambientalista gringa saber o que é viver na Amazônia sem saneamento. Isso aí, Lula. Os jornalistas estão de carteira vazia. Entre uma coletiva e outra, os jornalistas estão quase passando o chapéu. Coxinha R$50, brigadeira R$25, água e café a 20, bola 30 e um pequeno café com leite posmódicos R$25. A turma da imprensa brinca que do jeito que vai ser preciso abrir um crediário para cobrir a COP no tal Centro Integrado de Imprensa. Até ficou fora de ordem, assim. E enquanto Lula maltrata jornalista... O mesmo Lula, né? Na verdade, através da Janja. Ali, ó. Janja promove coquetel para chefe de Estado, mas nenhum comparece. Ninguém foi. Ninguém quis ir, né? O Comes e Bebes gratuito. Devia ter chamado os jornalistas, né? Que estão passando fome. Falando da COP e chefes de Estado, o príncipezinho veio pro Brasil. Fiquei até sabendo que ele queria comer comida vegana e teve um chefe de cozinha que foi contratado e falou, não vou fazer não. Se recusou a fazer um prato vegano pro princesa aqui. Só até matéria do Lauro Jardim. Eu falei, rapaz, eu gostei desse chefe, viu? Mas enfim, o governo brasileiro tá ali, ó, destacando o príncipe William jogando vôlei. Tá ali, ó. Traz o CPF pros galegos. Olha só essa movimentação internacional. O presidente da França, Macron, e o príncipe William estão no Brasil, de olho na COP, um evento climático do planeta. E o copeiro Jones Manuel tá ali, ó. O viralatismo em seu estado máximo. Lula realmente está conseguindo desagradar, né, a todos os setores ao mesmo tempo com a COP. Aí, corta para outros assuntos. A Alemanha não divulga valor para fundo florestal e Espanha fica de fora. Até agora, o plano do Lula de arrecadar o dinheiro, passar um chapéu, tá dando errado. Merz promete aporte considerável, mas sem cifras. A Espanha destina 45 milhões de euros a outros fundos e TFFF segue em 5,6 bilhões. Aí o Eduardo diz, né? Sempre é um nome bonito. Fundo Florestal, mas no fim é dinheiro para ONG, né? Travarem o Brasil e bloquearem a competição internacional com os produtos brasileiros. Quando o governo Bolsonaro resolveu apenas dizer que o dinheiro era bem-vindo, mas que nós, soberanos, daríamos a destinação, os recursos pararam de vir. O Brasil precisa urgentemente regulamentar as ONGs e botar critérios claros e transparentes para o recebimento destes recursos estrangeiros. Não dá para imaginar que países europeus, que morrem de medo do nosso competitivo agro, sigam botando dinheiro no Brasil porque são bonzinhos e querem salvar a mãe natureza. Simplesmente não dá.
COP30 alerta para risco de colapso da Amazônia e pede freios de emergência. Carta publicada às vésperas da conferência destaca que o mundo já atingiu 1,5 grau acima da era pré-industrial. A floresta amazônica está próxima do ponto de inflexão e o mundo deve investir em soluções, pede o documento. E o senador lá pelo Amazonas, Plínio Valério, comenta que não acredita nesse alerta. É feito por trombeteiros do apocalipse ambiental e tudo que almejam é mais dinheiro para continuarem a viajar pelo mundo e pregar suas mentiras. São os mesmos que disseram em 2010, né, que a Amazônia seria um grande areal. Enfim. E para fechar essa parte, Brasil assumiu protagonismo no mercado de carbono, diz secretária extraordinária da área. União Europeia e a Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono foi criada oficialmente na quinta. Parabéns aí pro Lula. União Europeia e 10 países sinalizaram que vão aderir à coalizão de mercado de carbono proposta pelo Brasil. Coisa boa, não é de jeito nenhum. Chamam de protagonismo no mercado de carbono. Na realidade, é o protagonismo em abrir mão da própria riqueza em nome de um moralismo importado. É só o velho plano de empobrecimento programado travestido de virtude verde. Enfim. Eu não ia colocar aqui no vídeo hoje, porque eu fiquei pensando numa coisa, mas, sei lá, velho. Se for pra que reclamaram de mim, eu prefiro botar minha cabeça no travesseiro, e não é treta, não. E sentir que eu tô relativamente em paz, sabe? E não é, na verdade, nem reclamar, é ficar achando que, sei lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não é coisa ruim, não. É porque às vezes que fica parecendo que quer ser bonzinho demais, sabe? Deixa eu mostrar, pegar qualquer postagem aqui. Deixa eu ver aqui uma postagem. Pronto, aqui, ó. Abri aqui a postagem já da página lá. Não quero parecer humildão demais, nem nada do gênero, nem o super cristão e tudo mais. Tinha me falado desses dias, né? Tinha me falado, acho que anteontem, né? Falou, pô, o Ruizão lá até te agradeceu de novo, tudo mais, porque eu tinha dado RT numa situação. Aí eu fui lá ouvir a live lá do Rui, né? As análises que ele faz do final de semana, o Rui do PCO. Aí, gente, eu tava meio que brincando com o Saori ontem de noite, né? Saori é minha filha, se vocês não sabem. Eu via lá, tudo alegre, sabe? Bonitinha, tudo mais. Enfim, eu ainda tô no início dessa jornada que se chama ser pai, né? Minha filha não tem nem 2 anos. Mas você gosta, tem muito amor, carinho, né? A sua filha olha pra você, dá aquele sorriso. Aí eu tava lá ouvindo o Rui falar da situação, né? A filha dele tá doente. E talvez ela possa ser salva com acesso a um determinado remédio. E aí, no prezado momento, ela tá inconsciente no hospital, sabe? Então, meio que como induzido, tá lá administrando. E ele não tem dinheiro para comprar esse remédio. Ele não tá pedindo o dinheiro de ninguém. Ele entrou com ação para ver se a justiça consegue. E eu tava lá ouvindo a live dele e ele falando que, poxa, eles conseguiram 10 mil assinaturas, né? Na verdade, ele tá com 8.884, como vocês puderam ver. E aí meio que eu fiquei meio que me colocando no lugar dele, sabe? Eu sei que muita gente olha pro PCO e repudia, e eu acho que eu tô do lado de vocês nessa também, né? Por exemplo, quando o PCO sai em apoio à questão do Ramais, quando você lembra que o PCO também, né, quando chegou na hora do Vamos Ver em 2022, ainda achava o Lula uma opção melhor. Só que eu fiquei pensando assim, né? Eu falei, cara, e a filha dele é mãe também, né? Acho que tem 2 filhos. Pelo menos uma filha eu sei que ela tem. Aí eu fiquei pensando, né? Cara, se fosse minha filha, bicho, sabe? Se fosse Saori, eu sabendo que tem algo que pode ajudar a salvar a vida dela. E aí o Rui tava lá agradecendo até pessoas que, sei lá, já difamaram ele, fazendo coisa a ele. E ele cita assim, pô, teve até de direita, né, que comentou. E aí ele percebeu isso. E aí, sei lá, gente, eu ia falar pra vocês, se vocês puderem lá, sabe, vocês acham isso daí, tá no change.org. Acho que se você colocar no Google assim, ó, ajuda a salvar a vida da companheira Natália Pimenta. Que você faça isso daí só pra esfregar na cara dele, que seja aí, ó, tá vendo aí, ó. Na hora do vamos ver, quem te ajuda é o bolsonarismo. Mesmo sabendo que tu não vai mudar de opinião, mesmo sabendo que tu vai continuar sendo marxista, trotskista, sabe, pregando a revolução, e não conta o nosso valor, mesmo sabendo que tu é ateu. Mas, sei lá, fazer o certo pelo certo. Sei que tem 1.001 casos no Brasil, que às vezes a gente nem comenta, às vezes tem alguém de direita passando por uma coisa, às vezes algum seguidor, mas eu nem sei se isso tá acontecendo mesmo.
Mas nesse caso aqui, sei lá, me pegou, fiquei pensando nisso, sabe? Nem que seja pra... Se você fizer isso porque você se sente... Mas pegou assim, velho, ficou assim ouvindo, sabe? Falei, pô, acho que o fato de você também saber quem é a pessoa, conhecer a pessoa... Aí eu fiquei pensando, cara, se fosse eu, velho, sabe? Tivesse algo que pudesse meio que salvar minha filha, eu não tenho dinheiro pra comprar, eu nem tô pedindo dinheiro. Só tô falando, pô, assina aí essa petição pra ver se a gente faz uma pressão maior. E ele tava meio que feliz, né? Tipo assim, pô, 10 mil pessoas assinaram. Aí, sei lá, dá aquela assinatura pra falar o bicho, sabe? Pelo menos assim, a gente não sabe se a justiça vai te ajudar ou não, mas pelo menos aqui saiba que tiveram pessoas neste Brasil que te ajudaram, sabe? Estenderam a mão pra você. Né? E você, como pai, você conseguiu pelo menos, né, abocanhar esse apelo. Né? Mostrar assim, ó, você enquanto pai, pedindo aí pela sua filha, um número X de pessoas conseguiu te ajudar. Não quero ser, sabe, o caridoso e me dando tudo mais, mas essa pá meio que me pegou, sabe? Sei lá, acho que fosse tempos atrás, acho que se eu não fosse pai, eu não ia conseguir me colocar no lugar. Era só isso mesmo. Vamos voltar aqui pra pauta do dia. Enfim, eu não ia nem comentar sobre isso, mas eu acho que eu ia ficar pensando, né? Falar, eu deixei de comentar porque, sei lá, alguém ia querer me julgar e ia falar isso, aquilo, outro. Passei meu recado. Falando da direita brasileira, Bolsonaro é abandonado por aliados à medida que prisão se aproxima. Pedidos de visita caíram 74%. Aí o Renato fala assim, né? O que chamam de abandono é o sistema tentando recuperar o controle do que escapou das mãos deles. Do mesmo jeito que parte do establishment americano tentou enquadrar o trumpismo depois de 2020, aqui tentou isolar Bolsonaro para tomar a bandeira da direita e transformá-la em algo inofensivo, previsível, confortável, submisso ao mercado e ao sistema. Basicamente uma direita trans. A queda nos pedidos de visita não muda nada de verdade. O que continua vivo é o sentimento de injustiça e perseguição entre as pessoas comuns. O povo pode não estar batendo a porta da casa, mas está vendo o teatro e sabe quem está fugindo do palco. No fim, quem está isolada não é a base de Bolsonaro, é a direita liberal, que ainda acredita poder reconstruir o movimento fazendo o povo de bobo. Aí o mesmo veículo, Estadão, também diz o seguinte: o bolsonarismo tornou-se um fardo e a direita busca alforria. Então, voltando com isso daí, né? Que é importantíssimo abandonar Bolsonaro. Temos que abandoná-lo. A iminente prisão de Bolsonaro impõe um teste crucial ao comportamento estratégico dos políticos. Quando o custo reputacional junto ao eleitorado se antecipa, é racional que os partidos desenvolvam relutância em se associar a nomes marcados por problemas com a justiça. Em um ambiente eleitoral cada vez mais competitivo, em que até a véspera da votação ainda é difícil prever o vencedor, é esperado que as legendas busquem candidatos substitutos distantes do perfil do político condenado. Esse movimento abre uma oportunidade para que o centro e a direita democrática se libertem do clã Bolsonaro. Depois que eles ressuscitaram Lula ao provocar com a Magnitsky o tarifaço americano um surto de patriotismo em defesa do Brasil. A recente crise de segurança pública devolveu uma nova chance à oposição. Olha só, não houve nenhum surto patriótico em defesa do Brasil. Isso não aconteceu. Eu tenho certeza que vocês que vivem no mundo real, que conversam com pessoas, isso não surgiu de ninguém. O que aconteceu foi que os tais políticos de centro e da direita democrática viram nessa questão uma oportunidade de esconder os abusos de direitos humanos, a censura, todas essas coisas que acontecem contra os bolsonaristas e falar que Eduardo está se movendo não pelo Brasil, porque a carta do Trump, quando ele impõe as tarifas, era clara, não fala apenas sobre Bolsonaro, mas vários outros aspectos. Então, eles excluíram tudo isso. Sequer foi o Eduardo que aplicou as tarifas. Eduardo falou isso mais de uma vez. Eduardo deixou claro mais de uma vez que ele não pediu isso em momento nenhum. Foi a decisão única e exclusiva do Trump. O objetivo que Eduardo e Paulo Figueiredo estavam buscando era a aplicação da Magnitsky. E só. Então, Trump toma essa decisão, explica o porquê. E esses políticos, ao invés de falar, poxa, o nosso país realmente está indo para o buraco, vamos consertar o país? Não. Era a tempestade perfeita
para falar, olha, Eduardo, ó, está destruindo o país para salvar o rabo do pai. Foi ou não foi isso que aconteceu? Então, assim, eles criam uma mentira, dobram a meta e já partem dessas premissas mentirosas para falar esse tipo de coisa e, mais uma vez, colocar a bola no pé da centro-direita. Em contextos em que a violação das regras democráticas resulta em punições severas, como no caso de Bolsonaro e do seu entorno político e militar, partidos têm incentivos para selecionar candidatos mais respeitáveis e adotar práticas preventivas para se desvincular de forma definitiva dos desvios do passado. Quanto mais cedo romperem com Bolsonaro, mais chances terão de reconquistar a confiança do eleitorado com autoridade moral e competitividade eleitoral. Gente, que eleitorado vocês acham que vai ser conquistado? Só se for do centro, né? O isentão. Porque esse rompimento, para mim, é a prova, assim, incontestável de falta de caráter, né? Pelo menos para mim. Aí veio a Folha de São Paulo, hoje, de manhã, 4 da manhã. Uma matéria longa, mas que um parágrafo diz tudo e mostra que o pessoal tá entendendo o que tá acontecendo. A manchete é, né? Família Bolsonaro mantém liderança digital após racha em Santa Catarina. E colocou no subtítulo 2 itens. Bolsonarismo enfrenta dilema entre pragmatismo político e o discurso ideológico que divide apoiadores nas redes. Disputa também é sobre quem fala pela direita, quem distribui prestígio, quem tem capacidade de disciplinar a base. A disputa em Santa Catarina, portanto, não é apenas uma vaga pelo Senado. Não é sobre isso. Ela é sobre quem fala pela direita, ou seja, quem que lidera, quem distribui prestígio, quem tem capacidade de disciplinar a base, colocar ordem na casa. A sucessão de Bolsonaro já está sendo debatida e esses movimentos políticos fazem parte desse processo. A família Bolsonaro tem um desafio de manter a coesão interna no partido, ao mesmo tempo que tenta permanecer competitiva na política eleitoral. Até quem está de fora está entendendo o que está acontecendo. Até quem está de fora entendeu o que aconteceu nesses dias. O que é que o cara te diz, né? Tem que abandonar o bolsonarismo. Políticos não querem mais visitá-lo. Para conquistar o eleitor. Conquistar o eleitor. Olha ali. Olha ali o conquistar o eleitor. Mesmo com o perfil bloqueado, Bolsonaro ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. Ganhou 300 mil novos seguidores apenas no Instagram. Sem poder falar. Rompe aí com o Bolsonaro. Olha, ontem eu me falaram assim, umas coisas que já estão... Assim, Vou ficar quieto, não, deixa pra lá. A máquina inteira contra um único homem. É perseguição... A perseguição é aberta e descarada, é brutal. Se ele fosse relevante, não haveria perseguição. Se ele fosse fraco, não haveria censura. Se ele não fosse um risco ao sistema, não haveria medo. Podem usar imprensa, tribunais, narrativas e mentiras. Podem tentar calar, apagar e distorcer, mas não conseguem esconder a verdade. O Brasil já entendeu o jogo. Pois é, Lisa. Aí vem o Estadão de novo. Eduardo Bolsonaro acumula brigas com aliados e insiste em candidatura presidencial, relembra atritos. Eu não coloquei a matéria aqui, mas se tu quiser tu vai lá olhar. Tu acha que essa matéria, esses atritos, contou por que Eduardo entrou em conflito? Ou colocou Eduardo como vilão em todos os episódios? O que é que tu acha que aconteceu? Pelo que tu conhece do Estadão. Esse grande veículo... Saudade de falar Estadão, veículo golpista. Aí outra, parceria com a Veja. O apelo de aliados para que Bolsonaro rompa o silêncio e controle os próprios filhos. Os filhos estão atrapalhando. Nossa. Os filhos estão atrapalhando, né? Os filhos estão atrapalhando. Os filhos estão mantendo o bolsonarismo vivo. Estão impedindo a passagem de bastão, né, Eduardo? Esses caras são os brincalhões, pô, só pode. Se é da vontade dos ditos aliados, bastam eles próprios aprovarem a anistia, ué. Que tanto medo de soltar Bolsonaro, né? O homem tá inelegível. Ao menos poderiam ter a mínima decência de não aprisionar senhorias inocentes que estão, né, pagando pato. Mas sei que isso é pedir muito para psicopatas e gente sem caráter que usa de prisões injustas para alcançar seus desejos políticos.
Aí tem mais uma coisa, né? Eduardo briga com seus aliados. Entre conflito. Lá vai Eduardo. Só aproveitar aqui. Eu vou botar o link aqui do negócio aqui na descrição. Só para facilitar. Mas tá aqui, ó. Eduardo briga com seus aliados. Eduardo Bolsonaro enlouqueceu. Tá falando bobagem, abobrinha. Tá lá nos Estados Unidos, longe da realidade. Fez uma lambança gigante quando ele defendeu o tarifaço do Trump. Foi um grande equívoco que ele cometeu. Tá perdendo tempo de ficar calado. Eu respeito muito o presidente Bolsonaro. Deu uma grande contribuição. Na minha opinião, tá sendo injustiçado. Agora o filho dele está falando merda lá nos Estados Unidos. Caso o governador de Mato Grosso não tenha lido, a carta do Trump fala que o tarifaço é por conta da perseguição que Moraes tem liderado contra Jair Bolsonaro, o líder que ele acabou de citar, seus familiares e seus apoiadores. Ele também diz que tem um problema com as Big Techs. Lembra que o Moraes expulsou o X do Brasil? E para finalizar, ainda critica a falta de transparência na nossa eleição. Lembra que o Moraes presidiu a nossa eleição de 2022? Então, senhor Mauro Mendes, se o senhor não tem coragem de chamar as coisas pelo nome, não me culpe pela sua frouxidão. Porque se eu tô hoje aqui vivendo no exílio, é por causa de políticos bostas igual o senhor, com essa opiniãozinha que vende pro público, né, a responsabilização dos outros pela sua falta de coragem. E aí, os nossos inimigos, os ditadores, ficam confortáveis para expandir o seu poder. Eu faço um desafio a você. Que tal movimentar a sua base de parlamentares a favor da anistia para soltar o líder que você falou aqui? Porque não vai adiantar ficar com esse discursinho falando que sou leal a Bolsonaro, sou fiel a Bolsonaro, quando a sua conduta não condiz com o que você fala. Porque para o senhor está sendo muito conveniente, né? O Brasil seguindo os passos da Venezuela ou da Nicarágua, onde presidenciáveis opositores ao regime são presos. E aí, Mauro Mendes, vai fazer o quê? Vai aceitar o meu desafio ou vai continuar só no discursinho, no gogó de político? Pois é, né? O errado é o Eduardo. O errado é sempre os outros. É sempre o outro, né? É sempre o outro. Aí a imprensa vai soltar, né? Eduardo agora briga com o Mauro Mendes, porque o Mauro Mendes falou uma verdade inconveniente, o que Eduardo fez com o Brasil. Ai, meu Deus, vai. Aí ela fala, rapaz, em vez de perder tempo aí atacando Eduardo, Mauro Mendes podia usar a voz para defender o Jair, que está prestes a ser preso por pura perseguição política. Mas não. Preferiu o caminho confortável, né? Agradar Brasília, a imprensa e a tal direita Pix. No fim, virou mais um. Pode dar as mãos pro Jorginho, pro Tarcísio, mais uma longa fila da direita sem voto do bolsonarismo caminhando para a irrelevância. Falando em 2026 também, vem lá o Lauro Jardim falar algo relevante, que é o que vale a pena prestar atenção. E... deixa eu ler primeiro isso aqui. Deixa eu ler. Tem um questionamento, eu tenho um questionamento curioso e que eu tenho certeza que será respondido em breve. A onda de convites para empresários serem candidatos a suplente de senadores pelo PL e PSD. Enfim, então com a onda de convite para empresários serem suplentes de senadores. Nas conversas, os partidos falam em oxigenar o Congresso. Pode ser, né? Claro, mas em geral, colocar empresário como suplente serve, e como serve, para dar às campanhas mais recursos, dinheiro. Esperidião Amin, atual senador por Santa Catarina, e que indica querer vir para a reeleição, está com 77 anos. Às vezes não tem idade para chegar ao final do mandato. Quem será o suplente do Esperidião Amin? Será que esse nome já está sendo discutido? Será que já tem pessoas cotadas? Essa pergunta é boa, né? Tem que observar os próximos dias. E os próximos dias vão nos trazer essas respostas. Mas talvez o suplente do Esperidião Amin possa até nos ajudar, né, a entender essas últimas confusões. Quem pode ser o suplente, né? Até falando de empresário e tudo mais. Quem pode ser o suplente do Esperidião Amin? Vamos esperar, né, e ver se a gente descobre alguma coisa. Isso daqui também é sobre eleição, por mais que a manchete seja algo, né, na verdade eu até tá ali, né, tudo mais falando de eleição, porque tá falando do voto distrital misto, mas olha só, Centrão usa discurso antifacções para tentar aprovar voto distrital misto e ampliar poder. A galera tá tentando usar, né, esse contexto de segurança pública para fazer outras maldades. Aí o Vinícius colocou aqui a notícia, né,
E ele destacou o último parágrafo. Olha como o Centrão é espertinho. Eles querem mudar a regra do jogo. O voto distrital é aquele, né? Você tem várias áreas e a pessoa mais votada naquela área está eleita. Então, não tem mais o quociente eleitoral, que por um lado é como na política. Não dá para você falar que tudo assim é 100% bom, 100% ruim. Tudo tem as suas nuances. É muito comum você ver o pessoal falando, não, um monte de gente lá em Brasília nem se elegeu, sabe? Teve nem voto para estar lá. Mas não é bem assim. Por quê? Do mesmo jeito que tem muita gente que entrou lá por causa de consciente eleitoral, tem muita gente da direita que está lá exatamente por isso, por causa dos nossos puxadores de voto, os campeões de voto. E o Centrão está pensando aí no voto distrital misto exatamente por isso. Ó. Para esses congressistas, entre os objetivos do Centrão estão ampliar o poder das direções partidárias e as perspectivas de crescimento do grupo, além de reduzir drasticamente o impacto dos puxadores de voto, vários deles, influenciadores digitais e com discurso antissistema. Esses são os bons. Não basta ser antipetista, tem que ser antissistema. E o Centrão está preocupado com isso. E o Vinícius comenta, né? Parlamentares, depois não dá para dar desculpa que não sabeu das intenções. O projeto onde facções do Lula quer aprovar a medida que facilita a eleição de membros apoiados, né? E restringe a eleição de candidatos antissistema. Porque aí você forma os bolsões e o mais votado ali, quem melhor se organizar em determinados blocos, vai ser o mais votado. Falando de antissistema, para a gente chegar no fórum da Gilmar-Palusa de Buenos Aires. Outro evento similar, né? Mas esse aqui, se eu pudesse escolher, eu preferia ir para esse. O CPEC, lá na casa do Trump, né? Lá em Mar-a-Lago, no resort. Eduardo palestrou. E o que Eduardo foi lá falar? Ele foi atacar Dom Pedro III e o Lula. Dudu fez o seu discurso, né? Ele acusou Lula e os presidentes da Colômbia e Venezuela, o Petro e o Maduro, de se manterem no poder com recursos dos cartéis. Quando Lula se reuniu algumas semanas com Trump na Malásia, recebeu pressão de Petro e Maduro para defender a Venezuela. Eles fazem parte do mesmo grupo, Foro de São Paulo, são todos aliados e se mantêm no poder com o dinheiro dos cartéis. Na sequência, Dudu citou Dom Pedro III. No Brasil são mais profissionais do que aqueles que estão no México, mas é o mesmo tipo de coisa. Eles matam, lavam dinheiro, mergulham na política e até mesmo na Suprema Corte. Por que Dom Pedro III foi ao Rio de Janeiro? Imagine, um juiz do Supremo indo para o Rio para parar o governador de mandar os policiais para as favelas. Só estou lendo aqui a aspa da fala do Eduardo. Aí, gente, para começar a falar do fórum, olha essa postagem do ministro. E olhe o início, como a postagem começa. Ao lado de Dedé. Eu e Dedé, Dedé e eu. Ele de um lado, Dedé do outro, e no meio, Ivan Duque, ex-presidente da Colômbia. O ministro Gilmar faz um evento que ele... O evento é dele. É ele e o Dedé. Eu acho que às vezes é difícil para você explicar. Assim, quanto mais distante da política, mais difícil é você explicar as coisas. Porque a pessoa está longe da política. E quanto mais perto da política, mais fácil é de explicar. A pessoa que já está no meio do caminho, que não está totalmente alienada, mas não é um gênio, né? O cara que sabe tudo da política. Se essa pessoa está na direita, eu acho que ela já entendeu que o Lula não é bacana. Mas o judiciário também tem problemas. E talvez essa pessoa, né, tá aqui ouvindo nesse momento, talvez você já se deparou em algum momento onde as pessoas fazem críticas a Farinha Lima, né, aos liberais, ao mercado. Olha quem tá com o ministro Gilmar, o Dedé, que até hoje não me contratou. Até hoje eu recebi o e-mail do BTG para me contratar. Você entende? Sabe, é aquela coisa que, assim, você não precisa nem entender, assim, os pormenores, como se dá algumas coisas. Mas, gente, a Faria Lima é o pilar financeiro de sustentação do regime. O regime não é uma pessoa, não é só um grupo, sabe? É como se fosse uma indústria que tem setores, né? Tem a controladoria, tem a gerência, tem o financeiro, sabe? Tem a segurança.
Tem tudo, aí vai ali. E aqueles setores daquela indústria trabalham para manter o Brasil do jeito que tá. Então, quando o pessoal fala assim, ó, você pode não conseguir entender a fundo, mas esse tipo aqui de coisa devia te acender um alerta, né? Rapaz, parece que realmente tem alguma relação entre os banqueiros da Faria Lima, o judiciário e Lula, né? Tem uma triangulação aqui que eu não consigo explicar, mas algo estranho não está certo. Só você entender isso já tá bom. Aí nesse evento, inclusive, durante essa palestra, uma das pessoas aí que está sendo perseguida pelas questões do Rio de Janeiro, ele foi lá, pediu a palavra, falou contra Dom Pedro III, mas até elogiou o Gilmar Mendes e falou que ele agradece, né, a oportunidade de deixarem ele falar. Foi educado, né? Falou ali, falou o que tinha que falar e foi obrigado aqui pelo espaço, né, pela democracia de eu poder falar. A cara do Dedé, tu vê o vídeo, o Dedé tá dizendo assim, o Dedé tá sem entender nada. O Dedé, rapaz, o que é que tá acontecendo aqui, né? Imagina o Ivan Duque. Mas enfim, a Andresa Matais foi nesse evento. O que vi no Gilmar Palusa, Buenos Aires. Estamos vivendo uma época de desordem. O mundo está vivendo a época mais perigosa para a democracia. Ah, meu Deus, a democracia, ela tá sempre em risco, né? Ai, análise de Daniel Zovato, diretor regional para América Latina e Caribe do International Institute for Democracy and Electoral Assistance, encontra os pensadores da nossa época, pensadores, com visões mais ou menos alarmantes, todos concordam em um ponto. O quê? A sociedade chegou ao limite com as instituições. E em qual sentido, né? Tá por aqui, ninguém aguenta mais as instituições, a ponto de já aceitar abrir mão do direito de se manifestar em troca de qualquer regime que garanta o mínimo necessário para sobreviver com dignidade. E aqui não tá falando assim, a gente que aceita censura em troca disso. Seria basicamente o seguinte, a gente aceita, ao longo da matéria fica mais claro, qualquer governo populista de extrema direita, autoritário, que nos ofereça realmente viver com dignidade. Aí ela vai explicar mais ou menos agora, né? Na Argentina, a inflação. No Brasil, 30 milhões de pessoas sem acesso à água. Em ambos, a corrupção reforça a sensação de que é cada um por si e de que não vale a pena ser um cidadão de bem. Descrente, o eleitor passou a testar alternativas. Bolsonaro, Milei, né? Já ilustram isso. Ambos acederam ao poder sob a promessa que resolveriam os problemas do país, mas não na lentidão da democracia. Apesar dos exemplos, convém destacar que essa não é uma prerrogativa exclusiva da direita, nem da política. O judiciário também se vale dessa justificativa em prol de salvar a democracia, né? Agora, o judiciário não é autoritário, só Bolsonaro. Um caminho tão perigoso quanto que compromete o equilíbrio democrático e esvazia o consenso político. A pergunta que se põe é, até onde é possível esticar a corda? Tô esticando, viu? Eita, que essa corda estica. O elástico, não é uma corda, não. O Ivan Duque, ex-presidente da Colômbia, trouxe números para dimensionar o desafio. 70% dos habitantes do planeta vivem em regimes autoritários ou híbridos, isto é, nem plenamente democráticos, nem totalmente autoritários. O Brasil e a Argentina se enquadrariam, segundo ele, neste último grupo, marcado pela erosão democrática. Mas a culpa é de Bolsonaro, viu? É Bolsonaro que atacou a democracia. Sabatinado pelo banqueiro Dedé e por Gilmar, diante de uma plateia com ministros do Supremo, STJ, TSE, desembargadores, Duque alertou para o risco de politização do judiciário. Colocou o bode na sala. Regimes populistas, observou, frequentemente tentam cooptar ou capturar o sistema judicial, utilizando-o para perseguir opositores e blindar aliados. A perda de imparcialidade do judiciário e sua politização abre caminho para o autoritarismo e para a erosão das instituições. Eu acho que o Ivan Duque deveria conhecer um pouquinho melhor o Brasil, sabe? Essa fala aí, ou pelo menos da forma como a Andresa Matais está colocando, eu acho que ele não está fazendo o diagnóstico direito. Acho que são regimes de esquerda, né, que fazem isso. O diagnóstico foi reforçado por Domingos Farinho, professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ele ressaltou que o judiciário interfere na política porque os atores eleitos perderam a capacidade de decidir. Não perderam a capacidade. O judiciário interfere porque não aceita a vontade popular. Porém, quando passa a ocupar de forma duradoura funções próprias do legislativo e do executivo, compromete o equilíbrio democrático e esvazia o consenso político. Hugo Mota já havia tocado nesse ponto na abertura do encontro. A radicalização,
A antecipação do debate eleitoral interfere no nosso trabalho. Lula diz que é candidato à reeleição. O Supremo julga Bolsonaro. O tarifaço, as sanções. Está muito difícil encontrar consenso. A era Mota se viu diante mais do que nunca da democracia digital. As redes sociais estão acelerando a crise de confiança nas instituições. Ou será que as redes sociais estão mostrando pela primeira vez, sem a manipulação e desinformação da Globo, o que realmente acontece no país? Né? Aí, né, segundo a Andresa Matais, aí está incentivando a radicalização. Será, Andresa? Ou será que é o contrário? As pessoas estão ficando revoltadas porque estão descobrindo a verdade? Desinformação e ataques aos freios e contrapesos democráticos. Diante desse cenário, o que é que fazer, né? O que fazer? O que é que tu acha que é a resposta? A resposta dessa gente é a mesma. Erramos ao demorar para regulamentar as redes. Ou seja, é censurar, censurar tudo. Não podemos errar ao demorar para regulamentar a inteligência artificial. Defende Laura Mendes. Parece que é parente do ministro, hein? O desembargador Humberto Dalla, do TJRJ, chamou atenção para o direito à realidade diante da tecnologia sem limites. Ninguém mais sabe o que é o não verdade. Você não sabe o que é verdade, né? Tá bom, não sabe não. É mesmo, parece que esses caras capazes de acreditar em meme. No mundo em que se aplaude a malícia, é fundamental formar bons seres humanos. Tu vê como essa gente é arrogante e petulante? Eles se acham bons seres humanos e vocês são os maliciosos. Um jovem que aprende a ser autônomo será imune ao radicalismo, ao ódio e à polarização, propõe o ex-presidente da Colômbia. Eu desafio encontrar alguém que mostre mais visões de mundo diferentes do que eu, viu? Vocês não querem autonomia, vocês não querem que o povo pense, vocês querem coleira. Vocês querem controle. Aí, fã de erosão democrática, né? O Ivan Duque tinha que ter comentado sobre isso daqui, ó. Dom Pedro III e Zanin votam para tornar Talhaferro réu sob acusação de vazamento de mensagens. Aí a Sarita fala, peraí, ele é réu por vazamento de mensagens e não por fake news, né? Ou seja, sinal que o Dom Pedro III está assumindo que as mensagens são verdadeiras, inclusive aquelas que envolvem a perseguição aos pré-definidos em função de duas opiniões políticas, né? Ele não é por fake news, é por ter vazado. Ah, meu Deus, aqui cadê a erosão democrática? Tá entendendo? É por isso que aqui aí vem a radicalização, né? A rede social ajuda na radicalização. É a rede social, né? Aí falando de radicalização, erosão democrática, e puxando alguma coisa nos últimos dias, é o que eu falo pra vocês, né? Esses bastiões da direita, eles adoram falar, né? De vítimas, de pessoas que são seus amigos, que eles conhecem há muito tempo. Desde que essa pessoa seja famosa e ele vai ganhar alguma coisa, né? Falando bem dessas pessoas. Mas eu fico olhando, né? A perseguição sei lá, como defender, né? Intensa que eu vejo ocorrendo dia sim, dia também. Qual a diferença disso daqui pro que o Ayan fez? Baianinha. Vocês conhecem a Baianinha, né? Sabe quem é que mandou um beijo pra ela, né? O amiguinho dela. E continua te atacando hoje. Manda pra ouvidoria de processo do TSE Supremo. Estão adicionando junto aos auxiliares de assessoria do Flávio Dino para a composição a mais do processo. Estão rastreando esse tipo de atitude e cooptando mais arrobas nesse conceito. Vou te enviar os métodos de encaminhar. Já sou cadastrada lá. Você pode se cadastrar também. Direita, viu a Baianinha? Direita. Eu não posso falar de quem ela é fã, porque ele é incriticável, né? Ele é o deputado mais amado do Brasil, não pode falar dele. Ele não abre a boca. Eu fico de cara, bicho. O cara abre a boca pra mandar um beijo e não consegue abrir a boca pra falar pra uma pessoa que admira ele o seguinte: irmãzinha, perseguir pessoas não é legal. Isso é direita, né? Aqui não vai aparecer ninguém pra falar desse tipo de postura. Ninguém. Nenhum influenciador que vocês conhecem vai falar. Aí tá ali, ó. Ela é dona do Incorrupt, né? O Supremo tinha que ver isso. Já disseminaram bastante mentira. Vamos da Pamela. Da Pam, que vez ou outra eu coloquei um tweet dela.
Querem colocar a PAN na cadeia, né? Aí fala, estão vendo. Ou seja, sinal que estão denunciando, né? Que ninguém ia falar nada. Ninguém ia falar nada. Ninguém ia falar nada, né? Ninguém ia falar nada. Tudo bandido. Aí olha essa. Essa é a PAN. Aí, ó. Né? Eu nem lembro. Eu realmente não lembrava que ela tava aqui. Eu realmente não lembrava. Pronto. Essa é a PAN, né? Querem colocar a PAN na cadeia. Isso aí pode, né? Ai de você que reclame. O Kim Paim e o quinto excremento estão utilizando Eduardo Bolsonaro como já usaram o pai dele. Querem a parte mais adestrada do bolsonarismo, fazendo tudo o que eles mandarem quando o Bolsonaro estiver preso e o Eduardo banido no país. E vão entregar tudo na mão do Aldo Rebelo da China. Tu vê o tipo de coisa que a gente tem que lidar, né, no dia a dia. Aí eu fico assim, rapaz, como já usaram o pai dele. Eu nunca nem pedi uma entrevista pro Bolsonaro. Porque eu sempre que assim, falo, peraí, não, vai, sabe? Não vou incomodar. Tenho certeza que ele me daria uma entrevista. Nunca pedi nada. Hoje aí, compartilhei uma coisa. Nunca fui, velho. Usando, né, o pai dele, rapaz, é de doer. E aí, mais uma vez, só pra mostrar pra vocês o método. Como descobrir que tem algo errado, né? A Sarita postou uma postagem da Emília, o perfil chamado ali, ó, Doutor Helias PC. Fala assim, ó, sou seu fã, mas aquela frase, estratégia ruim, me fez repensar muita coisa. A prioridade agora é o Capitão Expresso do 8 de janeiro. E aí a Emília dobra a meta. Se as estratégias que o nosso movimento adotou tivessem sido boas, Bolsonaro estaria hoje sentado na cadeira da presidência e eu poderia continuar fazendo meu trabalho de formiguinha, sem precisar lidar com a horda de haters que entram em surto toda vez que me escutam falando alguma verdade óbvia. Ou seja, né, Bolsonaro foi preso por estratégias ruins. Ela dobra a meta. Aí a Sarita fala, recebi da esposa de um preso político. Ela estava bem desgostosa por essa resposta. De fato, decepcionante. Por favor, senhores parlamentares, não abandone os presos políticos. Aí vem um perfil falar, né? Eu trouxe por causa desse perfil. Essa resposta não é abandonar, em uma simples constatação de um fato, somente isso. Errada ela estaria se estivesse inventando falácias do tipo que a anistia estaria vinculada à vitória de Ricardo Nunes para prefeito de São Paulo. Ninguém nunca falou isso. Eu não conheço ninguém que falou isso. Aí a Sarita fala, né? Previsível. Ela vai no perfil da pessoa, pesquisa pelo termo frouxo. É uma das pessoas que acusa Bolsonaro de ser frouxo, vagabundo, safado e tudo mais. Você vê aqui, ó. Juiz de garantias foi a emenda do PSOL e foi sancionada pelo imbecil do frouxo. Só se for no Pix, né? Do frouxo. No C-O-O-L, né? Aí você lê como é que eles falam no português, no frouxo dele. Ir pra Paulista pra ver um frouxo, mais uma vez, frouxanar? Não, obrigado. É o mesmo padrão, bicho. Sempre. Sempre é incrível. E aí tinha dias que eu queria falar sobre isso. E eu acho que hoje realmente casou. Porque a gente tá falando do quê, né? A gente falou do Jair, da galera abandonando o Jair, da galera não dando nenhum apoio. Assim, não existe. Quantas pessoas vocês viram, sem brincadeira, nos últimos dias, dessas pessoas mais famosinhas e deputados, darem destaque ao fato que Eduardo, mais uma vez, pôde participar de um evento, né, lá no CIPEC, no resort do Trump. Palestrar, falar do Lula, falar de Dom Pedro III. Quantas pessoas vocês viram, né, dando destaque para a reunião do Eduardo com o Viktor Orbán, presidente da Hungria, que ainda gravou um vídeo em apoio a Bolsonaro? Sério mesmo, se for outra pessoa, gente, será que não ia ter um pouco mais de compartilhamento? A gente fala um pouco, parabéns, etc. Existe uma verdadeira espiral do silêncio. Ninguém fala nada. Nada. Tem o André, que é lá de Sinop, que até falou umas coisas pro Chiquinho lá atrás. Eu até mostrei a coisa dele do vídeo. Ele é de Sinop e ele tava aí, rebatendo o Mauro Mendes. Eu até gravei um vídeo na internet. Lembrei aqui da cabeça pra falar, né? Quantas pessoas vocês viram também rebater essa questão do Mauro Mendes? Você vê, ninguém liga, velho. Deixa lá, velho. Deixa lá, sabe? Deixa lá, tô falando mais do Eduardo. Quem sou eu pra defender? É bom que queima a família Bolsonaro. Enfim, tô falando disso de antissistema, da direita, né? Do que acontece, esse processo todo de aliados ou a falta de aliados. Eu acho que é um bom momento para relembrar uma coisa que eu comentei ano passado e que eu acho que ela envelheceu bem e talvez acho que
com vários eventos acontecendo, eu acho que talvez hoje fique um pouco mais fácil de entender e realmente absorver a ideia. Entender o conceito e ver que eu acho que isso daqui realmente pode ser útil, sabe? Politizar as pessoas. Eu usei essa imagem para falar o quê, né? Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má dá maus frutos. Seja uma árvore boa. E aí eu comentava isso lá atrás. Isso aqui eu comentei ano passado, em outubro. A gente estava nessas confusões de eleições e tudo mais. E eu falava, basicamente, gente, o que é ser um bom aliado? Na minha visão. E o que é não ser um bom aliado? Na época lá em outubro, quando se fala dos intergalácticos, eu falava, para, o que é ser um bom aliado e o que é ser um intergaláctico? Como eu copiei, eu deixei os mesmos termos, as mesmas menções. Eu falo para vocês direto, a coisa assim, pessoal. Essa frase, se concorda 80% comigo é meu aliado, é balela. Porque essa frase não tem como ser verdade. Não tem como essa frase ser verdadeira. Sabe por quê? Porque você não sabe o que é 100% do que você pensa. O que é que você pensa sobre pesca? Porque existe a Secretaria de Pesca. O que é que você pensa sobre pesca? Então como é que a gente pode falar? Você não sabe nem o que você pensa sobre pesca. O que é que você pensa sobre liberar ou não caça a capivaras? O que é que você pensa não caça em javalis? O que é que você pensa ou não sobre, sei lá, estudo de sementes transgênicas? São temas que você talvez nunca nem parou para pensar. Então como é que você sabe se uma pessoa pensa ou não 80% igual a você? Então assim, tá, se essa frase é ruim, né, porque não dá para quantificar, não tem como você colocar essa frase, é uma frase de efeito. É uma frase, não, esse cara é para passar a impressão que se duas pessoas na concepção superficial, são aliadas. Eu acho que a gente precisava usar um critério melhor. Eu quero propor um critério melhor do que uma frase vazia do 80% igual. Que é o seguinte, né? O que é um bom aliado? E me digam se essas coisas aqui são mais fáceis de quantificar, de notar, de perceber, sabe? De apalpar e falar, cara, eu consigo notar essas características nas pessoas, e até no meu redor, na minha família, nos meus amigos. Então eu coloquei o seguinte, né? Que obviamente está no contexto da política. O que faz um bom aliado? Ele participa ativamente do embate político. Esse aliado está presente em campanhas, em debates, mobilizações, mostrando compromisso com a causa, a enfrentar diretamente opositores e sustentar a posição do grupo em público. E por isso que eu estava frisando, né? Poxa, ninguém fala do Eduardo, cara. Ninguém rebate o Mauro Mendes, as difamações que o Jair sofre, as perseguições que os apoiadores do Jair sofrem, ninguém fala nada. Vocês não queriam ao redor de vocês pessoas assim? Que participa mesmo, chega junto, tá do teu lado. Isso aqui não é uma característica de um bom aliado? Depois, monta a base de apoio. Ele trabalha para fortalecer a estrutura política, construindo coalizões, organizando o grupo, reforçando a unidade, criando uma base sólida que impulsiona o crescimento e a estabilidade do movimento. Isso aqui não é uma coisa... Pô, você não queria um aliado que faça isso? Ele traz soluções viáveis. Em vez de apenas levantar problemas, o aliado útil sugere soluções práticas e trabalha para implementá-las, contribuindo ativamente para o avanço do grupo. Isso aqui eu comentei principalmente, né, contexto de eleição, que aí o pessoal... E também tinha Twitter banido e tudo mais. Aí tu imagina, né? O que faz o bom aliado? Cara, ele organiza eventos. Ele age para dar visibilidade ao grupo em diferentes públicos, criando eventos, palestras ou debates que aumentem a exposição, credibilidade, atraindo possíveis novos apoiadores e aliados. Será que isso foi sendo feito nos últimos tempos? Quando eu penso no Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro trouxe o CIPEC para o Brasil, né? Organizou o CIPEC Brasil. E Eduardo Bolsonaro, inclusive, abriu espaço para pessoas que nem são do grupo político dele. Que é um exemplo, em 2023, o Eduardo levou lá o Zema para palestrar. E o Zema ainda teve coragem de falar que tinha que arrumar um novo líder para a direita. Tá registrado lá no Atlas. Pega lá. O Zema ainda fugiu do palco, porque uma ex-funcionária do Estado, que foi demitida por não querer tomar um negocinho, foi questionar o Zema, ele achou ruim, ele virou as costas e foi embora. Até a Jana Pascoal reclamou do Zema, da covardia dele. Mas o Eduardo tá ali, pô, colocando gente, dando espaço. Fala aí, cara, importante, mais pessoa, né? Vamos ampliar aqui a base.
O que faz um bom aliado? Pô, ele busca e mantém parcerias estratégicas. O aliado útil consegue estabelecer relacionamentos vantajosos, ampliando a rede de apoios e influenciando outros grupos ou figuras importantes para se unirem ao movimento. Eduardo trouxe o Orbán, trouxe o Trump, o Landau, Marco Rubio, trouxe uma galera, viu? O Eduardo é um baita aliado, viu? Tu vê como essas características... Tu consegue chegar a essas características no Eduardo? Baita aliado, né? Oferece apoio logístico e material. Além de ideias, ele contribui com recursos, com infraestrutura, fundos, materiais de campanha, sendo essencial em mobilizações e iniciativas práticas. Pô, nos últimos dias o pessoal também estava falando sobre isso, sobre o Eduardo, né? Como ele abandonou a própria campanha dele para ajudar os outros. E arrumar apoio. Cara, vamos nessa, vamos fazer isso. Isso aqui, muitos empresários podiam entrar nesse âmbito também, né? Ajudar em algumas pessoas. Tô falando de mim, não. Tô falando de ajudar a classe política mesmo. Que faz um bom aliado. Proporciona conselhos estratégicos. Em vez de agir por impulso, ele analisa, planeja, né, as ações, trazendo insights e orientações que permitam ao grupo antecipar obstáculos e otimizar seus esforços. Não ficar gritando em rede social. Enfim, defender publicamente o grupo. Isso pouco se vê. Este aliado é uma voz de defesa do grupo em diferentes espaços, mídia, rede social, reuniões, ajudando a legitimar a causa e evitar que a imagem do grupo seja manchada por críticas externas. Mas hoje no Brasil, defender Bolsonaro é ser acusado de passar pano e de ajudar o Lula. Defender o Eduardo, né, é defender o camisa 10 do Lula. Um bom aliado, ele também mobiliza a sua própria rede de contatos, utiliza sua influência para recrutar mais apoio, integrar, né, pessoas, seu ciclo social, aumentando a base de apoio do grupo, eles conhecem um empresário, vamos, ajuda aqui, pessoal. O que ele também faz? Ele prioriza os objetivos coletivos, o plano macro. E aqui eu quero falar uma coisa do Jorginho Melo. Em vez de agir para ganho próprio, ele coloca os interesses do grupo em primeiro lugar, contribuindo para o crescimento e sucesso do movimento sem esperar recompensas individuais. E aqui, me perdoe, Jorge Seife, eu vou ter que te colocar na fogueira. Eu falei com o Seife no final de semana, e ele estava me explicando alguns pontos sobre o Jorginho Melo querer o Amin na coligação. Não é pelo tempo de TV. Não é pelo tempo de TV. O Jorginho Melo quer o Amin porque o Jorginho Melo ele tem que ganhar no primeiro turno. É por isso. Aí você fala, pô, mas por quê? Quem tá em segundo lugar é aquele cara que era o prefeito de Chapecó, que até é aliado de Bolsonaro, é um cara de direita também, só que tá no PSD. Tu já imaginou chegar no segundo turno? Tu acha que o petista vai votar no Jorginho Melo, vai apertar o 22 na urna, ou é melhor tapar o nariz e votar no outro? Também um cara do Kassab, talvez tenha mais jogo. Então o Jorginho Melo tá na situação que ele precisa levar no primeiro turno, pra garantir, pra não ter risco, sabe? Não é certeza que ele perderia no segundo turno, mas pra garantir, pra tua eleição tranquila, tem que matar no primeiro turno. Tem que matar no primeiro turno. O Seife que me falou isso. Falei, faz muito sentido mesmo, viu, Seife? Perdoa aí, Seife, mas tive que comentar. Porque esse é um ponto importante, né? E aí, o que fica parecendo é que não se prioriza o objetivo, né, do coletivo, que é ter uma ampla maioria de direita no Senado. 2 candidatos de direita no Senado, tipo Carol e Carlos. Ajuda a criar uma narrativa unificada. Esse aliado, né, é um catalisador na criação de identidade, mensagens claras, essenciais para inspirar a base e atrair novos apoiadores que compreendem e se identificam com a causa. Isso aqui é muito bom quando tem um projeto, né? E fica mais fácil da gente conseguir defender todos iguais a mesma coisa. Também age como mediador. Nos momentos de conflito interno, ele se dedica a resolver desentendimentos, preservando a união e ajudando a manter a coesão do grupo diante de possíveis divergências. Você consegue quantificar isso aqui? Isso aqui, gente, você colocar ela assim na mesa, não é mais só falar, se concorda 80% comigo, é meu aliado. Cara, o que é concordar 80% igual? O que é 80% igual? Não tem como. E aí, lá atrás, eu colocava, né, o que seria o intergaláctico, o que seria o aliado ruim. Declara apoio, mas faz críticas frequentes, né? Diz estar apoiando, mas está constantemente apontando falhas, erros, sem oferecer alternativas úteis, criando atritos e dificultando o progresso. Bolsonaro errou pelas suas estratégias ruins. E quais eram as estratégias boas? Não é? É fácil falar isso, né, Emília? Falha em entregar resultados concretos.
Ao contrário do que promete, ele não realiza ações concretas em prol da causa, mostrando a postura ineficaz que atrasa o desenvolvimento do grupo. Tipo, melhor perder em pé do que ganhar de 4. Vamos dar todas as comissões para o PT, né? Não ia ter Mike Benz. O PT ia estar fazendo tudo, tipo assim, tá utilizando a posição à frente na Credem para oficiar os Estados Unidos, fazer todo um trabalho, convocar embaixador, falar pro mundo, sabe? Suprimir toda a voz da direita, mas melhor perder de pé do que ganhar de 4, né? Resultado concreto não tem, só discurso. Usa discursos que desgastam a imagem do grupo. Bolsonaro quer blindar a família, quer mamata pros filhos. Esse discurso eu acho que atrapalha, viu? Perdeu, tá preso aí porque foi burro, estratégias erradas. Mesmo ao apoiar, né, ele traz críticas que dão brechas para oponentes explorarem, enfraquecendo a imagem do grupo perante o público. Dá preferência a interesses pessoais. Não precisa nem explicar isso. Recusa-se a tomar posições difíceis. Foram, no mínimo, 9 dias intensos de treta. E ninguém queria se posicionar, não. Poucos se posicionaram, viu? Poucos. Contribui com informações vazias ou ineficazes. Ao invés de propor soluções, apresenta ideias desnecessárias que dispersam a atenção do grupo e criam confusão nas ações. Por fim, né, age como oportunista. Ele se alinha ao grupo em momentos de visibilidade ou ganho próprio, abandonando assim que as circunstâncias não mais favorecem o seu interesse pessoal. Mauro Mendes estava lá na manifestação com o Jair para bater foto. Fala, vota em mim, eu sou bonitão também, eu apoio o Jair. Mas o Eduardo não. Aí o Eduardo já começa a descolar. Descolar do Bozo. Ausenta-se em momentos de crise. Aí tem vários. Critica publicamente o grupo. Ele fala mal do grupo fora do círculo interno, colocando a imagem e os objetivos em risco, especialmente se feito em espaços públicos. Enfim, aqui acho que termina esse último erro. Simula colaboração para manipular o grupo, né? Seu apoio é falso, usando informações internas para manipular e desviar e influenciar decisões em favor de terceiros para benefício próprio. Sugere mudanças de rota constantes. Ele traz ideias divergentes do que desviam o grupo de seu propósito inicial, forçando o grupo a reavaliar seu plano constantemente, pedindo o grupo um avanço linear. E aliado fantasma. Ele raramente participa ou se engaja, mas tenta aparecer como figura relevante em momentos de vitória, aproveitando os méritos do grupo sem ter contribuído realmente. Aí você olha assim o contexto, sabe? Eu acho que você analisar as pessoas por esse espectro é um pouco melhor, sabe? Porque ideias a depender, no frigir dos ovos e no finalmente, são tão passíveis de modificação que o cara aparentemente não concorda com tudo, mas a ideia dele meio que tá próxima da tua, mesmo sem concordar. E no momento que uma das duas ideias for possível de avançar, um vai estar apoiando o outro, sabe? Abriu uma brecha que dá para ir por esse caminho. Pô, é melhor do que o do PT, então vamos por aqui. Por mais que eu não goste de tua ideia, por mais que eu divirja de você. Então, assim, acho que política, no final do dia, é feita de pessoas. Pessoas. Né? E eu acho que boas pessoas dão bons frutos. Né? Então, assim, eu acho muito difícil pessoas boas terem ideias ruins. Pode ser assim, até que a ideia for ruim, não vai ser ruim de propósito. E é algo que vai dar para consertar. Não é aquela coisa malvada mesmo, sabe? Que já faz de maldade. Que tu sabe, por exemplo, regulação das redes vindo pelas mãos do PT. Tu sabe que vai te censurar, velho. Tu não tem dúvida disso. Vai me censurar. Se Bolsonaro tentasse fazer alguma coisa, você fala, pô, o que é que ele vai fazer aqui? Ainda que fosse algo ruim no final do dia, a intenção não ia ser censurar as pessoas. Por que isso não foi feito durante o governo Bolsonaro? Consegue me compreender? Enfim. Isso é o que eu tinha para abordar hoje. Vamos ver o que a semana nos reserva. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon aqui na descrição. Vou colocar também um link lá da questão do Rui. E tem um Atlas brasileiro, kimpay.com.br. Eu vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!